Olá, pessoal. Damos agora início à nossa aula de prática em Direito Administrativo e Direito Constitucional, num tema crucial para o nosso curso, que é o tema ligado ao mandado de junção. Antes de nós começarmos essa matéria efetivamente, quero fixar com os senhores o roteiro de tudo, os pontos que serão por nós abordados, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar nossos resultados. Pretendemos hoje, então, em 4 blocos, verificarmos basicamente 7 temas, e são esses que aqui apresento. Primeiro, a definição. O que é mandado de junção? Quero, inclusive, aproveitar o ensejo para estabelecermos a fundamentação condicional, a fundamentação legal do mandado de junção e tratarmos também da omissão incondicional, da inconstitucionalidade por omissão, que é o vício que essa ação pretende sanear. Depois, natureza jurídica. Vamos abordar natureza jurídica dúplice que esse remédio condicional possui, enquanto uma ação civil. Quero também abordar uma situação muito grave hoje, que é o estado de coisa incondicional, que é uma situação mais grave, mais dramática do que aquela que o mandado de junção pretende resolver. Depois, condições. Quais são as condições específicas para regular exercício dessa ação? Além, evidentemente, das condições genéricas, para regular exercício dessa ação, que é uma ação civil, há condições específicas para que ela possa ser regularmente exercida. Que condições são essas? Direito subjetivo condicional, ausência de norma regulamentadora, nexo causal entre uma coisa e outra, enfim. Vamos abordar questões ligadas a essas condições específicas para regular exercício do mandado de junção. Depois, objeto. Que tipo de pretensão essa ação veicula? Que tipo de ação se trata aqui? Inclusive, vamos verificar a ação coletiva, o mandado de junção coletivo, se é juridicamente possível ou não. Já adianto que o próprio Supremo Tribunal Federal aceita a sua existência. Depois, a competência originária para processar e julgar mandado de junção, pertence a tribunais. Que tribunais são esses? Quais são as normas da Constituição sobre essa matéria? Depois, partes. Quem seria o legitimado ativo, quem seria o legitimado passivo e como o Ministério Público intervém nesse processo, se a intervenção seria obrigatória ou não. E, por fim, a grande questão ligada ao mandado de junção, decisão de mérito. Que tipo de decisão essa ação pode dar ensejo? Posição concretista, não concretista, direta, indireta, individual, geral. Há várias posições na doutrina acerca disso, inclusive o próprio STF tem a sua terceira posição histórica sobre essa matéria. Então, do começo até o final, vou seguir rigorosamente esse roteiro. Definição, natureza, condições, objeto, competência, partes e decisão. Começo, então, com definição. O que é mandado de junção? E trago à tona, então, esse slide, para que nós possamos definir mandado de junção. Está aqui a fundamentação condicional, como também está aqui a fundamentação legal nova que essa ação merece. Na Constituição, ela está citada, de modo genérico, no artigo 5º, inciso 71. Devo lembrar que os remédios condicionais estão na Constituição entre o artigo 5º, inciso 68, habeas corpus, até o artigo 5º, inciso 73, ação popular. Dentre esses incisos está o inciso 71, justamente mandado de junção. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 71. E na legislação, a nova Lei 13.30016. Enquanto essa lei não havia sido produzida, havia quase que um consenso do Brasil que seria aplicado naquilo que fosse cabível a lei do mandado de segurança, adaptável, evidentemente, por analogia ao mandado de junção. E por muito tempo, quase 30 anos, assim foi decidido, já que não havia lei nenhuma sobre o tema e era uma situação paradoxal, porque a ação criada para que as normas da Constituição não deixassem regulamentadas não tinha por si só uma regulamentação. E não havia legislação específica acerca do mandado de junção. Na falta, então, de lei específica, era aplicado naquilo que fosse admissível a normatização do mandato de segurança. Hoje em dia deixou de ser verificado isso, até porque existe lei própria, a última lei que o Brasil produziu sobre remédio condicional, a Lei 13.316, que regulamenta justamente mandado de junção. Abaixo consta o seu conceito. Remédio condicional, sob procedimento especial, destinado à tutela de direitos subjetivos condicionais, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Repito, remédio condicional, sob procedimento especial, destinado à tutela de direitos subjetivos condicionais, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Inclusive, todos os temas que eu aqui trato, depois vou verificar com os senhores melhor, quando tratarmos, por exemplo, de natureza, objeto, legitimação, etc. Por ora, acho importante definirmos alguns detalhes. Primeiro, mandado de junção é um remédio condicional. Depois, irei fazer a distinção que existe entre remédio condicional, garantia condicional e direito fundamental. Mandado de junção não é um direito fundamental, até porque ele não seria um direito individual, um direito coletivo, um direito social, o direito à nacionalidade ou um direito político. Nem mandado de junção é uma garantia condicional.
Na verdade, mandado de junção é um remédio constitucional. Nesse ponto, se aproxima por esse fator do habeas corpus, do mandato de segurança, do habeas data, da ação popular e até da ação civil pública. Mas é um remédio constitucional. Repito, depois vou tratar da distinção que existe entre direito, garantia e remédio. Já posso antecipar que é um ponto de contato entre os três conceitos, que é a ideia de proteção. Proteção é algo que existe em comum entre direito, garantia e remédio, mas há um ponto muito claro de separação entre eles, que é a ideia de tempo. A ordem jurídica consubstancia direitos, garantias e remédios em tempos diferentes. Vamos tratar acerca disso. Por ora, fica só a afirmação de que mandado de junção é um remédio constitucional. Não é um direito fundamental, muito menos uma garantia constitucional. Como só ia acontecer com os demais remédios constitucionais, há um procedimento especial, previsto em legislação extravagante, justamente a Lei 13.30016. É costumeiro que, dentre os remédios constitucionais, haja um rito especial para a proteção do tipo de direito fundamental sobre o qual ele trata. E aqui não é diferente. Então, evidentemente, há que se falar em um procedimento especial. O objeto dele é a tutela de um tipo de direito, direito subjetivo constitucional. Depois até vou também tratar sobre esse tema, mas já adianto que a posição majoritária que existe hoje em doutrina e a posição do próprio Supremo Tribunal Federal é a de que qualquer direito subjetivo previsto pela Constituição, qualquer que seja o tema sobre o qual verse esse direito fundamental, onde quer que a positivação dele esteja na Constituição, admite tutela judicial via mandado de junção. Repito, não é a posição doutrinariamente unânime, há quem pense em contrário, até porque a Constituição daria a entender que haveria uma restrição em relação a esse tipo de direito subjetivo. Alguns temas admitiriam essa tutela, outros não. Mas aqui eu consigo na posição que é majoritária hoje em doutrina, e é a posição do STF. Qualquer direito subjetivo previsto pela Constituição, desde que ele possua assento constitucional, e o exercício dele não tenha como ser feito, porque falte a norma que regulamente esse desempenho, admitiria tutela judicial via mandado de junção. Então aqui se colocou direito subjetivo constitucional. E o exercício dele está inviabilizado, está impossibilitado, está impedido porque falta norma que possa regulamentar esse exercício. Também depois vou tratar, essa norma não obrigatoriamente é norma legal. Pode-se inclusive norma regulamentar. Desde que o exercício do direito não esteja como ser exercitado, não haja possibilidade desse desempenho e haja esse nexo causal entre o direito e a falta de norma, é possível que se regulamente exercite mandado de junção. Então, desde já, é importante fixarmos esse conceito. Remédio constitucional, sob procedimento especial, destinado à tutela de direito subjetivo constitucional, cujo exercício se encontra inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Repito, eu tenho um remédio constitucional, não tenho um direito fundamental, nem uma garantia constitucional. Como só ia acontecer com os remédios constitucionais, há procedimento especial previsto em legislação extravagante, a Lei 13.30016. O objeto dele é proteger direito subjetivo com assento na Constituição, direito subjetivo constitucional, desde que o exercício dele esteja impossibilitado, inviabilizado, impedido, porque falta norma que regulamente esse desempenho, não obrigatoriamente norma legal ou norma infralegal, inclusive norma regulamentar. Desde que o exercício do direito não tenha como ser realizado, porque falte a norma que inviabilize esse desempenho, o regular exercício do mandado de junção está aberto. Então a definição é essa. Antes de passarmos em direção ao próximo tema, que é natureza, tema crucial para que nós possamos aprofundar o mandado de junção, devo dizer então o seguinte: o objetivo central do mandado de junção é saneamento de uma omissão inconstitucional, é saneamento de uma inconstitucionalidade por omissão. E aqui acho importante que nós abramos um grande espaço para que nós possamos discutir esse tema. O que é inconstitucionalidade por omissão? O que é omissão inconstitucional? Que no fundo é aquilo que se pretende ao regularmente exercitar mandado de junção, o impetrante. É sanear essa situação de inconstitucionalidade por omissão, de omissão inconstitucional. Nesse ponto, eu devo dizer que inconstitucionalidade por omissão é uma classificação possível desse vício chamado inconstitucionalidade. Quando se leva em consideração a forma pela qual essa inconstitucionalidade acontece, costuma haver uma distinção entre inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão, ou ação inconstitucional e omissão inconstitucional. Nesse ponto, então, é importante definirmos o que é omissão inconstitucional, o que é inconstitucionalidade por omissão, depois falarmos do seu pressuposto, depois falarmos dos seus requisitos, depois de darmos exemplos disso, até porque ao final serão também exemplos do mandado de junção, até porque é a ação que visa sanear esse tipo de situação, essa omissão inconstitucional. Primeiro, o que é inconstitucionalidade por omissão? O que é omissão inconstitucional? Na verdade, quando se fala em ação inconstitucional, ou inconstitucionalidade por ação, costuma-se dizer que é inconstitucionalidade que decorre de comportamento comissivo do Estado, no campo do processo legislativo. Veja, inconstitucionalidade que decorre de comportamento comissivo do Estado no campo do processo legislativo, ou seja, o Estado produziu a norma legal, só que a norma legal contrariou a Constituição, pela sua matéria ou pela sua forma.
é aquilo que, via de regra, quando se fala de controle de constitucionalidade, se aborda. Há uma ação normativa por parte do Estado, ele produziu a norma legal, só que por algum aspecto a norma legal contrariou a Constituição. Isso gera, então, uma inconstitucionalidade por ação ou uma ação inconstitucional. Não é aquilo que se aborda aqui. O que se discute aqui é inconstitucionalidade por omissão ou omissão inconstitucional, que não é aquela que decorre de comportamento comissivo do Estado no campo do processo legislativo, mas é aquela que deriva de comportamento omissivo do Estado no campo do processo legislativo. Ora, se ela deriva de comportamento omissivo do Estado no campo do processo legislativo, quer dizer, então, que não é o caso no qual o Estado produz a norma legal, ela contraria a Constituição. É o caso no qual o Estado não produz a norma legal, quando a sua produção seria obrigatória. A Constituição teria obrigado o Estado a produzir a norma legal e, mesmo assim, não se incumbe o Estado desse ônus e não produz a norma legal. Isso pode gerar uma inconstitucionalidade por omissão ou uma omissão inconstitucional. Então a definição é essa: inconstitucionalidade, esse vício que deriva do comportamento negativo do Estado no campo do processo legislativo. Ele não produz a norma legal quando seria obrigado a produzi-la. A partir disso, um bom estudo acerca disso deve ser decomposto em 3 partes. Qual é o seu pressuposto, quais são os seus requisitos e quais seriam exemplos hoje desse tipo de vício. E a partir disso vou tirar algumas questões polêmicas sobre essa questão. Devo lembrar que em direito público há uma distinção entre pressuposto e requisito, até porque pressuposto é material, requisito é formal. Posso até cometer aqui o pleonasmo dizendo que para que exista uma inconstitucionalidade por omissão, nós devemos ter um pressuposto material e 2 requisitos formais. Vejam que primeiro eu usei o singular, depois usei o plural, porque pressuposto material é um só. Requisitos formais são 2. É importante tratarmos de um e de outro. Qual é o pressuposto material inafastável? Existência de norma constitucional de eficácia limitada. Só se discute inconstitucionalidade por omissão se a norma constitucional ostentar eficácia limitada. Os senhores sabem que há a classificação famosa, que pertence a José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais conforme o seu grau de eficácia de aplicabilidade. De acordo com essa classificação, as normas podem ter eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. Guardem a seguinte lição: só existe inconstitucionalidade por omissão, só existe omissão inconstitucional se a norma constitucional for de eficácia limitada. É impossível que se possa falar em inconstitucionalidade por omissão e omissão inconstitucional se a norma constitucional ostentar eficácia plena ou eficácia limitada. Por um motivo muito simples: essas 2 normas não impõem dever de legislar. Só há dever de legislar se a norma constitucional possuir eficácia limitada. Notem, na norma constitucional de eficácia plena, ela pode ser aplicada aos casos concretos, havendo norma legal que a regule ou não. Na norma constitucional de eficácia contida, a mesma coisa. Ela pode ser aplicada aos casos concretos, havendo norma legal que a regule ou não. O que pode ocorrer é que a legislação contenha os efeitos dela, afaste a aplicação dela de certos casos concretos. Mas não é obrigatório que venha a ser produzida a norma legal para que ela possa ser aplicada a casos concretos. Ela já possui essa aplicabilidade direta e imediata. Só há dever de legislar na norma constitucional de eficácia limitada. Ela, sim, não tem como ser aplicada a casos concretos, a não ser que haja norma legal que regulamente essa aplicação. E só ganha essa aplicabilidade desde o instante em que a norma legal venha a ser aplicada. Em relação a ela, faltaria tanto a aplicabilidade direta, como também a aplicabilidade imediata. Não possui aplicabilidade direta, porque só pode ser aplicada a casos concretos se houver a produção de norma legal. Como não possui aplicabilidade imediata, porque só pode ser aplicada a casos concretos quando houver a produção de norma legal, o se e o quando. Portanto, só existe a possibilidade da inconstitucionalidade por omissão se manifestar se a norma constitucional sobre a qual versa aquela questão ostentar eficácia limitada. Abra aqui um parêntese. Muito se diz hoje que essa classificação morreu, que ela perdeu completamente a sua aplicabilidade, que não teria mais nenhuma razão de ser essa classificação que a norma constitucional teria, de acordo com o seu grau de eficácia e de aplicabilidade. Isso que eu acabo de dizer nega essa possibilidade. No mínimo, essa classificação ainda produz efeito para 2 fins. Claro, ela não tem hoje a aplicabilidade que teve um dia, ela não tem mais hoje a importância que teve um dia, mas ainda tem aplicação no mínimo em 2 casos. Um caso é esse, a inconstitucionalidade por omissão, omissão inconstitucional. Aqui eu devo falar em norma constitucional de eficácia limitada. E uma outra aplicação que essa classificação tem ainda, que não tem a ver com o nosso tema, é o princípio da vedação do retrocesso, ou chamado efeito cliquet. Esse tipo de princípio, vedação do retrocesso social, ou efeito cliquet, ele só se aplica também na norma constitucional de eficácia limitada. É uma outra aplicação que também essa classificação tem. Não é tema nosso, só utilizo essa citação para demonstrar que a classificação ainda tem importância. Confesso, não tem a relevância que teve um dia. Nos anos 70, é muito aplicável essa classificação.
evidentemente não tem mais hoje a importância que teve um dia, mas ainda tem alguma importância, pelo menos para isso. Para que nós garantamos a possibilidade da inconstitucionalidade por omissão diante de uma norma constitucional de eficácia limitada e talvez, em outro campo, nós possamos aplicar o princípio da vedação do retrocesso, ou do chamado efeito cliquet. Então, o pressuposto é esse, ser a norma constitucional de eficácia limitada. Então, a primeira pergunta que se faz, a norma constitucional é de eficácia limitada? Sim ou não? Se a resposta for não, a norma constitucional é de eficácia plena ou eficácia contida. Esqueçam, a solução é outra qualquer, não essa. Se a resposta for sim, a norma constitucional é sim de eficácia limitada. Então, a princípio, esse vício pode estar presente. Passamos então para outra análise, que são os requisitos formais desse tipo de inconstitucionalidade. Então, pressuposto inafastável, ser a norma constitucional de eficácia limitada. Se ela não for, é impossível cogitar-se desse tipo de vício. Satisfeito esse pressuposto, passamos então para a análise dos requisitos formais. Sob o ponto de vista formal, quais são as condições impostas para que esse vício possa se manifestar? E são duas condições. Primeira condição, inércia de qualquer poder do Estado. Outra condição, durante intervalo de tempo razoável. Inércia de qualquer poder do Estado durante intervalo de tempo razoável. Vejam, duas considerações muito simples. Inércia de qualquer poder do Estado. Eu não falei poder legislativo, eu falei poder do Estado. Isso pode compreender o poder executivo ou até o poder judiciário. Inércia de qualquer poder do Estado. Durante intervalo de tempo razoável. Deve-se aguardar a duração razoável do processo legislativo. Um tempo razoável para que a norma legal venha a ser produzida. Ultrapassado esse tempo, aí sim se pode falar em inconstitucionalidade por omissão. E para que nós possamos aprofundar mais isso ainda, quero colocar uma consideração em relação à inércia de qualquer poder do Estado e outra consideração em relação a durante intervalo de tempo razoável. Em relação à inércia de qualquer poder do Estado, a consideração interessante seria a seguinte. Pode ser que haja alguma situação na qual existe uma inconstitucionalidade por omissão sem ter havido inércia? Ou seja, a inércia é uma condição inafastável? Ou pode ser que mesmo sem que haja inércia, haja algum tipo de vício? A pergunta é clara. Existe algum tipo de omissão inconstitucional sem que tenha havido inércia? Se minha resposta for sim, eu crio uma exceção então a essa regra. Em regra, existiria inércia, mas em casos excepcionais poderia se afastar a inércia e o vício existir. Se eu disser que não, essa condição seria absoluta. Tem que haver inércia sempre. Lembro a vocês que em direito penal existe omissão através de ação. Chama-se crime omissivo impróprio. No crime omissivo impróprio, há uma ação corpórea por parte do agente, só contrária ao dever de agir. Então, há um crime por omissão através de ação. A ação corpórea do autor do crime, só que existe omissão porque viola, mesmo a ação corpórea, o dever de agir, que pode ser em relação a isso genérico ou específico. Então, no direito penal, essa ideia de omissão através de ação não é estranha. A mesma coisa eu posso dizer aqui. Em regra, deve haver inércia. Em regra, para que exista essa omissão inconstitucional, tem que haver inércia de qualquer poder do Estado. Mas há uma situação na qual, mesmo sem que haja inércia, pode ser que haja esse tipo de vício. Chama-se inconstitucionalidade por omissão relativa. O que é isso? Inconstitucionalidade por omissão relativa. Foi produzida a norma legal. E a norma legal contemplou um certo benefício. Só que ao contemplar o benefício, estendeu a parcela de uma classe, e não a classe inteira. E com isso viola o princípio da igualdade. Então, existe a norma legal. A norma legal foi produzida. Ela consubstancia um benefício qualquer. Só que não se estende o benefício a uma classe inteira, mas tão somente a uma parcela de uma classe. E com isso viola o princípio da igualdade. Nesse caso, notem, vai haver uma ação. Vai haver uma ação legislativa. Produziu-se a norma legal. Só que houve omissão. Omissão em relação à parcela do grupo que não foi atendida. Nesse caso, vai haver a inconstitucionalidade por omissão através de ação. Ou a inconstitucionalidade por omissão relativa. Dou-nos um bom exemplo prático disso. Digamos que haja uma lei que diga o seguinte: está dado o reajuste de 10% aos servidores públicos. Só que ao conceder o reajuste de 10%, restringe o reajuste aos servidores públicos ativos e não estende o reajuste aos servidores públicos inativos. Veja, o reajuste não tem nenhum critério razoável que possa restringir a norma aos ativos. Deveria ser dado aos ativos e aos inativos. É diferente de questões ligadas, por exemplo, à produtividade, que se restringe, evidentemente, aos ativos. Reajuste deve-se conceder, até por igualdade, aos ativos e aos inativos. A norma legal concede benefício 10% como reajuste aos servidores públicos, mas só estende benefício aos ativos e nega a possibilidade aos inativos. Claramente, então, aqui existe uma ação em relação aos ativos e uma omissão em relação aos inativos. Nasce uma situação de inconstitucionalidade por omissão sem que tenha havido inércia. Ou seja, inconstitucionalidade por omissão através de ação.
ou a chamada inconstitucionalidade por omissão relativa. No direito penal, então, a omissão através de ação chama-se crime omissivo impróprio. No direito constitucional, a omissão através de ação chama-se inconstitucionalidade por omissão relativa. Então, nem sempre essa omissão deve estar presente. Pode ser que não haja omissão e mesmo assim haja uma inconstitucionalidade por omissão. Então, uma questão em relação à inércia pode ser essa. Outra questão, foi colocado inércia de qualquer poder do Estado durante intervalo de tempo razoável. Então, tem que se aguardar um intervalo de tempo para que, a partir disso, com razoabilidade, possa se afirmar a partir dele que exista uma inconstitucionalidade por omissão. Nesse ponto é importante outra nota. Qual é, então, a distinção que existe entre lacuna e inconstitucionalidade por omissão? Notem, tanto na lacuna como na inconstitucionalidade por omissão não há uma norma legal. Agora, qual seria, então, a distinção entre uma coisa e outra? Passa a distinção por isso aqui. Porque, vejam, na lacuna, ela é automática. Basta que haja produção de norma jurídica que não consubstancie um fato de possível ocorrência, ela já possui lacuna. Então, ela é automática. Ao contrário, na inconstitucionalidade por omissão, ela demanda intervalo de tempo razoável. Então, tem que se guardar um intervalo de tempo razoável para que possa ser produzida a norma legal, após o qual pode-se falar que haja esse tipo de vício. Então, por exemplo, dia 6 de outubro de 88, um dia após a promulgação dessa Constituição, já podíamos falar que havia lacuna, e há muitas lacunas. Existiam casos, como até hoje existem, de normas que não consubstanciam fatos possíveis de serem ocorridos, e, na verdade, a Constituição manifesta lacuna. Mas era impossível, um dia após a promulgação dessa Constituição, que houvesse inconstitucionalidade por omissão. Não havia tempo razoável para que fosse produzida norma nenhuma. Hoje, 30 anos depois, nós podemos dizer que há várias inconstitucionalidades omissivas, porque já se aguardou um intervalo de tempo razoável e até excessivo para que normas legais fossem produzidas. E mesmo assim o Legislativo, o Executivo, até o Judiciário, recalcita em relação a isso e não produz a norma faltante. Quando então pode ser que haja uma inconstitucionalidade por omissão. Então uma distinção é essa. A lacuna é automática. Basta que haja a produção de norma jurídica que não consubstancie, que não consagre um fato de possível ocorrência, que ela já manifesta a lacuna. Ao contrário, a inconstitucionalidade por omissão deve aguardar um intervalo de tempo razoável, após o qual aí sim se pode afirmar que existe esse tipo de vício. E outra distinção tem a ver com mandado de junção. E nós fechamos essa matéria através dessa consideração, que seria a seguinte: lacuna, quem supre é o intérprete, utilizando analogia, bons costumes ou princípios gerais de direito. A lei de introdução nos afirma isso. Se houver lacuna, o intérprete supre a lacuna, colmata a lacuna por analogia, bons costumes ou princípios gerais de direito. Inconstitucionalidade por omissão é suprida por decisão judicial, tomada em mandado de junção ou até em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No próximo bloco eu vou trazer a distinção que existe entre as duas ações. Mas são duas ações cujo objetivo é esse: suplantar, suprimir inconstitucionalidade por omissão ou omissão inconstitucional. Então, pressuposto inafastável, ser a norma constitucional de eficácia limitada. Sendo a norma constitucional de eficácia limitada, eu devo dar satisfação a duas condições formais, que eu chamo de requisitos. Primeira, inércia de qualquer poder do Estado. Segundo, durante intervalo de tempo razoável, com as considerações que eu fiz agora. Nem sempre a inércia existe. É uma condição relativa, pode admitir uma exceção aqui. É o caso da inconstitucionalidade por omissão através de ação, ou da inconstitucionalidade por omissão relativa, quando não existe inércia e mesmo assim pode ser que haja uma omissão inconstitucional. E repito mais uma vez, isso vai acontecer em todos os casos nos quais se produziu uma norma legal que deu um benefício a uma classe, só restringindo o benefício à parcela dela, e com isso violando o princípio da igualdade. É a violação da isonomia que gera essa inconstitucionalidade. É a falta de extensão ao outro grupo que gera esse tipo de vício. Houve uma ação em relação a um grupo beneficiado, houve omissão em relação ao restante dele. Portanto, existe uma inconstitucionalidade por omissão relativa. Lembrar também que esse vício é diferente de uma omissão inconstitucional. Porque na omissão inconstitucional, nós temos um vício que é automático, bastando que se produza uma norma jurídica, assim consubstanciar um caso concreto possível, ela já tem lacuna, e quem supre essa lacuna é o intérprete, por analogia, bons costumes ou princípios gerais de direito. Ao contrário, na inconstitucionalidade por omissão, o que supre esse tipo de vício é decisão judicial, tomada ou em mandado de junção ou em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Repito mais tarde, vamos trazer a distinção que existe entre uma coisa e outra. No próximo bloco, inclusive, vou falar sobre a diferenciação teórica que existe entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Última consideração importante: exemplos desse tipo de vício hoje. Quero dar um exemplo no passado e um exemplo no presente, dessa omissão inconstitucional, dessa inconstitucionalidade por omissão. No passado, o grande exemplo era o antigo artigo 192, parágrafo 3º. 192, parágrafo 3º, taxa de juros reais de 6% ao ano.
Havia essa norma no artigo 192, parágrafo 3º. Era uma norma constitucional de eficácia limitada, que inclusive estabelecia programa de atuação do governo no campo econômico. Havia inércia de qualquer poder do Estado, que durou 13 anos, durante intervalo de tempo razoável. Esse intervalo de tempo que eu acabo de citar. Era o grande exemplo citado de inconstitucionalidade por omissão. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante reconhecendo que essa norma tinha eficácia limitada. E era caso de omissão inconstitucional. Esse exemplo desapareceu porque não existe mais esse dispositivo. Verifiquem só que o artigo 92 da Constituição agora só possui o caput, não tem mais os parágrafos, desde a emenda constitucional 40 de 2003, que revogou os parágrafos do artigo 192. Então esse exemplo existiu de 88 a 2003, durante 15 anos, durante os quais era o grande exemplo da omissão inconstitucional, da inconstitucionalidade por omissão. O grande exemplo hoje desse tipo de vício, dessa inconstitucionalidade por omissão, dessa omissão inconstitucional, sem dúvida, é o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. Quando falo 37, inciso 7º, me refiro à greve de servidor público. É o grande exemplo hoje de uma omissão inconstitucional inequívoca, sem contradição. O artigo 37, inciso 7º, prevê hoje a seguinte norma. 37, os senhores sabem, são normas gerais sobre servidores públicos. E no inciso 7º é dito o seguinte, 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos, nos limites definidos em lei específica, inclusive pela redação originária, era a lei complementar. Por emenda da Constituição 19 de 98, alterou-se lei complementar por lei específica. Então será uma lei ordinária específica sobre isso, exclusiva acerca disso. Veja, nós temos aqui uma norma constitucional de eficácia limitada, meramente programática. Competirá ao Estado, por lei ordinária exclusiva, ou como diz a Constituição, por lei específica, regular greve de servidores públicos. A inércia de dois poderes do Estado, legislativo e executivo. O legislativo não aprova projeto, o executivo não sanciona, até porque não há projeto a ser sancionado. Ou seja, a inércia de dois poderes, legislativo e executivo, durante intervalo de tempo razoável, 30 anos. Era tempo mais do que razoável para que fosse feita uma lei sobre greve de servidor público, e mesmo assim essa lei não existe. É um caso notório no Brasil hoje de inconstitucionalidade por omissão. É o mais claro exemplo de aplicação do mandado de junção. Tanto é verdade que o STF reconfigurou o mandado de junção por dois mandados de junção coletivos, o MI 680 e o MI 712, que discutiam justamente greve de servidores públicos. Depois vou tratar acerca disso no último ponto, relativo à decisão. Então, nesse bloco que fizemos foi o seguinte, indicamos a fundamentação constitucional do mandado de junção, Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 71. Indicamos a sua fundamentação legal, Lei 13.30016. Definimos mandado de junção, remédio constitucional sob procedimento especial destinado à tutela judicial de direito subjetivo constitucional, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. E dissemos que, na verdade, o seu grande objetivo é saneamento, é solucionar, é suplantar, é suprimir, é comatar uma inconstitucionalidade por omissão, uma omissão inconstitucional. Em relação a esse tema, abrimos um espaço para que nós pudéssemos definir o que é isso, estabelecer o seu pressuposto, falar sobre os seus requisitos e citar exemplos desse tipo de vício. Lembro que a inconstitucionalidade por omissão é uma inconstitucionalidade, uma invalidade que decorre de comportamento negativo do Estado no campo do processo legislativo. Ele não produziu a norma legal quando a sua produção seria obrigatória. Lembro também que o seu pressuposto inafastável é ser classificada a norma constitucional de eficácia limitada, porque só ela impõe dever de legislar. E é a prova de que essa classificação ainda tem importância. Não tem relevância que teve um dia, mas tem ainda relevância pelo menos para isso. Além de um caso estranho à nossa temática, que é o caso da vedação do retrocesso social, ou do chamado efeito cliquet. Satisfeito esse pressuposto, há duas condições inafastáveis para que nós possamos ter esse vício configurado. Inércia de qualquer poder do Estado, não obrigatoriamente do Poder Legislativo, pode ser inércia do Poder Executivo ou até do Poder Judiciário, durante intervalo de tempo razoável. Deve-se aguardar duração razoável do processo legislativo para que possa haver a configuração do vício. Lembrar também que às vezes pode ser que não haja inércia e mesmo assim haja omissão inconstitucional, chama-se inconstitucionalidade por omissão relativa ou inconstitucionalidade por omissão através de ação. E lembrar também que esse tipo de vício não se confunde, embora se pareça, com lacuna, porque quem supre a questão é o Poder Judiciário via mandado de junção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e tem que se aguardar um tempo razoável para isso. Ao contrário de uma lacuna suprida pelo intérprete, usando analogia, bons costumes ou princípios gerais de direito, e para isso, na verdade, a questão não envolve tempo razoável. Pode ser automático mesmo assim ocorrer essa lacuna. E citei que no passado, o grande exemplo desse vício era a taxa de juros reais, o artigo 92, parágrafo 3º, até o ano 2003, extinta a norma pela emenda 40,
E hoje o exemplo é greve de servidor público, o artigo 37, inciso 7º, que dá satisfação a todas as condições citadas. A norma constitucional é de eficácia limitada, a inércia de poderes do Estado, durante intervalo de tempo mais do que razoável para isso. Dito isso, no próximo bloco quero falar sobre natureza jurídica do mandado de junção. Vou trazer a ideia que ele, na verdade, é uma ação dúplice, possui natureza constitucional, natureza processual, o que falar acerca disso. Quero também aproveitar o ensejo para discutir as distinções que existem, já citei isso e agora quero aprofundar sobre direitos, garantias, remédios. A distinção que existe entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quero adentrar um tema que hoje é muito importante, sobre o chamado estado de coisa inconstitucional, o ativismo dialógico, que é uma situação mais grave do que a mera omissão inconstitucional, que não é suprida via mandado de junção, mas por outras ações igualmente cabíveis, como, por exemplo, a DPF, foi o caso levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso que eu disse é tema para o nosso próximo bloco.